Eu quero que você imagine a seguinte cena. Verão de 1962, um garoto de 15 anos no vilarejo perdido da Áustria pega a bicicleta e pedala 12 quilômetros até uma academia. Ele entra ali e coloca a mão num peso pela primeira vez. Ele levanta aquele peso e naquele exato momento ele decide o que irá fazer pelo resto da sua vida. Não é fantasia de criança, não é eu queria ser bombeiro, jogador de futebol, o astronauta. Não é. Esse garoto de 15 anos, num país em que tinha só 20 bodybuilders, olhou para dentro de si mesmo e disse: eu vou ser o maior fisiculturista do mundo. E mais, eu vou para a América, eu vou virar um ator, eu vou construir um império. E o pai dele ouviu isso, foi para a cozinha falar com a mãe e disse para ela: eu acho melhor a gente levar esse menino no médico porque ele tá doente da cabeça. Esse garoto era Arnold Schwarzenegger e ele acabou fazendo tudo que ele prometeu. Tudo. Virou o maior fisiculturista da história, virou o ator mais bem pago de Hollywood, virou governador da Califórnia e acabou construindo uma fortuna de centenas de milhões de dólares. E hoje, nesse vídeo, eu vou te mostrar exatamente como ele fez isso. E o mais importante, porque os mesmos princípios que ele usou para dominar a musculação, você pode usar para dominar qualquer área da sua vida. Negócio, carreira, criação de conteúdo, relacionamento, qualquer coisa. E esse vídeo é baseado num livro que o próprio Arnold escreveu em 1977, quando ele tinha apenas 30 anos de idade. O livro se chama Arnold, The Education of a Bodybuilder. E é fascinante ler porque é o Arnold antes dele virar o Arnold que todo mundo conhece. É o cara explicando o mapa que ele já tinha na cabeça, bem antes do mundo provar que ele estava certo. Então bora pro vídeo. Olha o que o Arnold escreveu pela primeira vez que ele entrou numa academia. Lá estava ela, diante de mim, minha vida. A resposta que eu estava procurando encaixou. Uma vez que eu comecei, não demorou muito. Eu era literalmente viciado. Eu quero que você preste atenção nessa palavra, encaixou. O cara estava sempre procurando alguma coisa e quando ele finalmente encontrou, ele soube. Não foi uma decisão racional, foi um reconhecimento. Era como se a vida dele tivesse um buraco com um formato específico e ele acabou achando a peça para encaixar nesse buraco. E olha o que aconteceu depois desse primeiro treino. Ele pegou a bicicleta para voltar para casa e ele caiu no caminho. E ele caiu porque ele tinha treinado tão forte que a perna dele estava bamba, ele não conseguia pedalar direito, os braços bambos. E ele acabou caindo porque não tinha simplesmente força nenhuma no corpo. Pra você ter uma ideia, no dia seguinte ele acordou e não conseguiu nem pentear o próprio cabelo de tanta dor que ele estava sentindo nos braços. Nesse dia a mãe dele perguntou: Arnold, por quê? Por que você quer fazer isso consigo mesmo? Então o Arnold escreveu o seguinte no livro dele como resposta: eu não podia me preocupar com o que a minha mãe sentia. Ver as mudanças no meu corpo, sentir elas, isso me ligava. Eu sentia meus músculos doendo e eu aprendi que essa dor significava progresso. Aí tá a primeira lição e eu quero que você anote isso aí na sua cabeça. A dor que vem do trabalho duro não é castigo. É uma informação, é o seu corpo, a sua mente, o seu negócio te dizendo que você está crescendo, que você está saindo da zona de conforto, que existe algo mudando na sua vida. O Arnold escolheu interpretar essa dor de uma forma diferente da maioria das pessoas. A maioria sente a dor e pensa: isso é ruim, eu preciso parar. O Arnold sentiu a dor e pensou: isso é muito bom, é sinal que alguma coisa está funcionando. Mas tem uma coisa ainda mais importante aqui. Ele encontrou a sua obsessão. E ele não escolheu uma coisa popular, ele não escolheu o que era esperado, ele escolheu o esporte mais impopular do país inteiro. E ele escreveu isso aqui no livro sobre isso: eu não poderia ter escolhido um esporte menos popular. Meus amigos da escola achavam que eu era louco, mas eu não me importava, meu único pensamento era continuar e construir músculos. Pensa nisso, o cara descobriu o que ele queria fazer e ele foi lá e fez, não pediu permissão para ninguém. Ele não esperou e nem contou com a aprovação dos amigos, ele não esperou seus pais entenderem. Ele simplesmente foi lá e fez. E olha só como ele descreveu a fome que ele tinha na época. Eu falava diferente dos meus amigos, eu estava com mais fome de sucesso do que qualquer pessoa que eu conhecia. Eu comecei a viver para estar na academia. Quem é seu Red Park? Quem é o cara ou a mulher que representa exatamente o lugar que você gostaria de estar hoje? O lugar que você quer chegar? Porque o Arnold encontrou o dele numa revista. Ele viu uma foto do Red Park, um fisiculturista britânico, e a partir daquele momento
a vida dele foi totalmente dominada por aquela imagem. Ele escreveu: eu encontrei tudo o que eu podia sobre Red Park, eu comprei todas as revistas que publicaram os programas dele, eu aprendi como ele começou a treinar, o que ele comia, como ele vivia, como ele fazia os treinos. Eu fiquei obcecado com Red Park, ele era a imagem na minha frente desde o começo em que eu comecei a treinar. Isso é o que separa quem chega lá de quem não chega. É ter um modelo, ter uma imagem clara na sua cabeça do que você quer se tornar. Então você estuda essa imagem e persegue essa imagem todos os dias da sua vida. Agora a gente chega no que eu acho que é a parte mais importante desse livro. Porque o Arnold repete a mesma coisa no livro inteiro. Ele repete tantas vezes que você começa a entender que ele não estava exagerando. Ele está entregando o segredo. Ele diz: tá tudo na mente, tá tudo na mente, tá tudo na mente. Olha só essa história. Tinha dia que o Arnold treinava e ele conseguia levantar pesos absurdos. E tinha outros dias que ele simplesmente não chegava nem perto do que ele costumava levantar nos dias melhores. Era o mesmo corpo, a mesma alimentação, o mesmo sono. Então por que será que isso acontecia? Ele perguntou para um cara mais velho, um amigo dele que tinha estudado muito psicologia. E o amigo respondeu uma coisa que mudou a vida de Arnold. Não é o seu corpo, Arnold. Seu corpo não pode mudar tanto assim de um dia para o outro. Está na sua mente. Em alguns dias seus objetivos são mais claros. Nos dias ruins você precisa de alguém para te ajudar a continuar. E esse foi o momento que Arnold parou de ver o treino como uma coisa só física. Ele entendeu que cada série, cada repetição era uma negociação entre o corpo e a mente. E que a mente era quem ditava as regras. Então ele começou a aplicar isso em tudo. E ele escreveu o seguinte: o que separa o campeão do cara que é segundo lugar ou do perdedor é a pessoa que realmente tem vantagem psicológica. Tudo está na mente. E eu tinha essa vantagem psicológica. Eu quero que você pare e pense aplicando isso para a sua vida. Para a criação de conteúdo, para o seu trabalho, para os seus relacionamentos, para o esporte que você faz. Quantas vezes você não fez alguma coisa, não foi porque você não conseguia, foi porque você se convenceu na mente que você não conseguia. Quantas vezes você desistiu de gravar um vídeo, de mandar uma mensagem, de tentar alguma coisa profissionalmente falando, simplesmente porque você se convenceu antes que não podia. Porque a sua mente entrou no caminho. E o Arnold dá um exemplo real disso. Ele estava numa competição e antes da competição ele começou a olhar para as fotos dos caras que ele ia enfrentar. E olha só o que ele escreveu. Eu olhei para o cara que ganhou. Não, eu não consigo bater esse cara. Então eu olhei para o segundo colocado. Não, eu não consigo bater ele. Eu olhei para o terceiro lugar. Não consigo bater ele também. Então eu fui descendo a lista tentando descobrir quem eu poderia bater, quem eu poderia vencer. Cheguei no oitavo ou nono lugar e pensei que talvez eu tivesse uma chance se eu tentasse com tudo. Era um jeito perdedor de olhar para a coisa. Eu me derrotei antes mesmo de tentar. Quantas vezes você já não fez isso? Você se derrotou antes de tentar. Você olhou para os seus concorrentes, para aquele cara do seu Instagram, da sua profissão, que tem milhares de seguidores, para as pessoas que estavam competindo ali diretamente com você e simplesmente se convenceu que não conseguia superar elas. Decidiu que não tinha chance. Você perdeu na sua cabeça antes mesmo de entrar no jogo. O Arnold reconheceu isso nele e simplesmente cortou pela raiz. Ele decidiu que isso ia acabar e ele começou a fazer uma lavagem cerebral em si mesmo. E ele escreveu o seguinte no livro: eu sou ótimo, eu sou o melhor. Eu estava continuamente tentando me convencer disso. Eu sabia que eu era um vencedor, eu sabia que eu estava destinado a coisas grandes. As pessoas vão dizer que esse tipo de pensamento é totalmente sem modéstia, e eu concordo. Modéstia não é uma palavra que se aplica a mim de jeito nenhum. E olha que ele falava com ele mesmo antes de entrar numa competição. Eu nunca fui para uma competição para competir, eu fui para vencer. Eu virava um animal completo. Se você sintonizasse meus pensamentos antes de uma competição, você ouviria algo como: eu mereço esse pódio, ele é meu, o mar deveria se abrir para mim. Saiam da frente, porra, eu tô na missão. Saiam de lado e me deem um troféu. Olha o nível de convicção do cara. Isso não é uma convicção vazia. Isso é uma pessoa que treinou tanto, que visualizou tanto, que se sacrificou tanto, que quando ela sobe no palco, ela simplesmente acha que merece o primeiro lugar e não tem conversa. Ela tem certeza absoluta que deveria estar ali. E aqui está uma coisa que eu quero que você entenda.
Confiança e convicção não é um dom, não é genético, não é sorte. Ele construiu isso dia após dia, escrevendo afirmações positivas, repetindo elas dezenas de vezes por dia, colando fotos do Red Park nas paredes do quarto, visualizando cada vitória antes dela acontecer. E você consegue fazer a mesma coisa. Agora a gente precisa falar de uma coisa desconfortável. Porque o que o Arnold fez não é bonito. Não dá pra colocar no Instagram como exemplo pra todo mundo. Ele cortou tudo que atrapalhava a vida dele, inclusive os próprios pais. Ele escreveu: eu eliminei meus pais também. Parecia que eles sempre queriam me ver. E quando eu estava por perto, eles não tinham nada pra me dizer. Eu fiquei acostumado a ouvir certas perguntas. O que tá errado com você, Arnold? Você não sente nada? Você não tem emoções? Eu sempre deixava passar com um dar de ombros. Eu sabia que o que eu estava fazendo não era só justificável, mas era essencial. E ele explicou o motivo no livro. Eu precisava de emoções estáveis, disciplina total. Eu precisava estar treinando 2 horas de manhã e 2 horas de noite, concentrando em nada, exceto aperfeiçoar meu corpo e levar ele ao pico. Tudo que eu achava que poderia me segurar, eu evitava. Aqui é onde a maioria das pessoas trava, porque a galera quer o resultado do Arnold, mas não quer pagar o mesmo preço que ele pagou. O cara quer o melhor, mas ele continua todo final de semana saindo para beber com os mesmos amigos que tiram dele a motivação de ser o melhor. O cara quer construir um império empresarial, mas não sai do sofá assistindo Netflix. E as coisas não funcionam desse jeito. E ele fez isso também com os amigos. Ele aplicou essa mesma regra naqueles amigos que ficam só falando coisas negativas. Ele simplesmente corta. Se você é negativo, se você duvida dos sonhos dele, se você fica falando: Arnold, você tá maluco, vai devagar, tenha calma, ele simplesmente corta você da vida dele. Ele escreveu o seguinte no livro: o único modo de vida aceitável era ser um banqueiro, um secretário, médico ou vendedor, pegando algum tipo de trabalho comum e fazendo algo legítimo. A minha decisão de construir meu corpo e ser um Mr. Universo estava totalmente além da compreensão deles. Eu só escutava minha voz interior e meus instintos. Ninguém entendia a minha determinação. Observa quem você tem ao redor de você. Olha quem são as 5 pessoas que você mais conversa na sua vida. Porque essas 5 pessoas, na média, são você. Os sonhos delas viram os seus sonhos. As crenças delas viram as suas crenças. E os limites delas viram os seus limites. Se você quer alcançar algo extraordinário, você precisa se cercar de gente extraordinária. Ou então, pelo menos, se afastar daquelas pessoas que te puxam para baixo, sem culpa e sem pedir desculpa por isso. E aqui tem outra parte que eu acho muito boa. Ele tinha uma namorada chamada Bárbara, que morou com ele dos 21 aos 26 anos. E ela escreveu um livro depois sobre esse relacionamento. E ela disse uma coisa nesse livro que define o que o Arnold Schwarzenegger era. Eu olhava para a vida como algo que acontecia. E o Arnold olhava para a vida como algo que era direcionado. Ouve isso. Eu olhava para a vida como algo que acontecia comigo. E o Arnold olhava para a vida como algo que era direcionado. Como se ele pudesse dobrar o destino. Como se ele pudesse dobrar a sua própria trajetória e fazer o que ele queria que fosse. E algumas pessoas olham realmente para a vida como algo que acontece com elas, como uma série de eventos aleatórios que você precisa reagir a eles. E outras pessoas olham para a vida como algo que elas estão dirigindo, elas estão determinando, como se elas estivessem com a mão no volante do carro da vida delas. Então, elas podem decidir para onde vão. Em qual dessas 2 opções você encaixa hoje? E qual dessas 2 você quer encaixar daqui pra frente? E aqui tá um momento que provavelmente é o mais valioso desse livro inteiro, porque mostra a diferença entre o cara que vai chegar lá e o cara que vai desistir. O Arnold foi numa competição internacional pensando que ia ganhar e perdeu. Ficou em segundo e ele estava num país estrangeiro, longe da família, dos amigos e sem saber falar a língua. E ele escreveu o seguinte no livro: naquela noite o desespero veio com tudo. Eu acabei chorando baixinho no escuro por horas. Era o fato que eu tinha falhado, não meu corpo, mas a minha visão e minha determinação. Eu não tinha feito tudo o que estava no meu poder para me preparar. Pensar nisso me deixou furioso. Você ainda é um amador, porra, eu disse para mim mesmo. Eu decidi que eu nunca mais ia ser um amador. Quando você perde, você falha, um cliente te diz um não, você grava um vídeo no Instagram e ele flopa,
Você faz um lançamento de um curso ou de qualquer outra coisa e não dá certo, o que você faz? A maioria das pessoas faz uma das duas coisas. Ou ela culpa o algoritmo, culpa o mundo, culpa a falta de sorte, ou ela simplesmente se convence que ela não é boa o suficiente, que ela deveria mudar de profissão, mudar de área e desistir. Arnold fez uma coisa diferente. Ele se desesperou, chorou, mas ele foi lá e foi conversar com um cara que tinha ganhado dele. Pensa só, o ego dele estava destruído porque o cara tinha ganhado dele. Mas mesmo assim ele foi lá e perguntou: o que você fez de diferente? E ele escreveu o seguinte aqui no livro: os exercícios que ele me citou não eram diferentes do que eu estava fazendo, mas ele fazia de um jeito diferente. O número de repetições dele era maior. E eu tinha pensado que talvez ele tivesse algum exercício especial, mas não era verdade. Ele se concentrava nos exercícios padrão. Esse era o segredo dele, entre aspas, concentração. Aqui eu quero que você grave uma das principais lições desse livro. A derrota é um feedback. A derrota é informação, é o mundo te mostrando onde você deve melhorar. Se você for derrotado e ficar só se lamentando, você perdeu uma oportunidade. Mas se você for atrás de alguém, perguntar o que ele fez diferente, ajustar as coisas que você faz, você ganhou ali um curso, uma aula do que fazer para sua vida. E olha só o que o Arnold fez quando ele voltou para a Áustria. Os amigos deles queriam comemorar o segundo lugar. Eles ficavam falando: cara, o segundo lugar é demais, nunca esperava que você conseguiu o segundo lugar. Então o Arnold escreveu o seguinte no livro: eles estavam em êxtase, a cabeça deles tinha explodido. Eles queriam fazer uma grande festa de comemoração, mas só tinha uma coisa na minha cabeça. Eu não podia esperar para chegar na academia e começar a trabalhar para a competição do ano que vem. Esse é o nível. Quando você quer muito alguma coisa, você não comemora segundo lugar. Você vê onde você precisa melhorar para alcançar o primeiro. Até porque o segundo lugar é o primeiro lugar dos perdedores. Então ele só serve como combustível para você continuar trabalhando ali. Arnold tinha uma técnica que ele usou a vida inteira. Ele se via tendo conquistado a coisa antes mesmo dela acontecer. Antes de ganhar o Mr. Universo, ele escreveu o seguinte: naquele momento, meu próprio pensamento estava sintonizado em uma coisa e uma coisa só: virar o Mr. Universo. Na minha própria mente, eu já era. Eu tinha essa visão absolutamente clara de mim mesmo no palco com o troféu. Então era só uma questão de tempo até o mundo inteiro poder ver também. Preste atenção, ele não disse eu vou ser Mr. Universo um dia. Ele disse eu já sou Mr. Universo. Na cabeça dele, ele já era. E a realidade só não tinha mostrado isso ainda. E quando finalmente ele ganhou com 20 anos de idade, ele escreveu o seguinte: eu repeti para mim mesmo: Arnold Schwarzenegger, Mr. Universo, 1967. Ele tinha repetido essa frase 1000 vezes na cabeça dele antes desse momento. E quando aconteceu, foi só a realidade confirmando aquilo que ele já tinha visto. Isso é o que o pessoal chama de visualização. Não é uma bobagem de coach. É uma coisa que a maioria dos atletas de ponta fazem. Não é algo místico, é uma psicologia básica. A sua mente não distingue uma coisa que você imaginou com muita força, com muita vividez da realidade. Se você passa várias horas por dia, todos os dias, se visualizando com alguma coisa, sua mente acredita que aquilo realmente é verdade. Ela começa a acreditar que aquilo realmente é seu e ela alinha as suas ações para ter aquilo, para receber aquilo. E o Arnold não fez isso só com o Mr. Universo, ele fez isso com tudo. No livro ele escreveu uma frase que dá até para arrepiar quando você lê: com a atuação, agora eu estou determinado a trabalhar tão duro para remover meu sotaque quanto eu trabalhei para melhorar minhas panturrilhas fracas. O mesmo com os negócios, eu estou tão determinado a ganhar milhões de dólares que eu não posso falhar. Na minha cabeça eu já ganhei os milhões, agora é só uma questão de passar pelas ações. Ele escreveu isso em 1977. Ele ainda não tinha feito nenhum dos filmes que fizeram um grande sucesso. Ele ainda não tinha feito nem o primeiro $1 milhão dele. Mas ele já tinha visto tudo na própria mente. Você consegue fazer isso? Você consegue fechar seus olhos e ver com clareza daqui a 5, 10, 20 anos o que você quer ser? Onde você quer estar? Você consegue ver sua empresa funcionando? Você consegue ver o seu salário ali de dezenas de milhares de reais ou centenas de milhares de reais? Você consegue ver
você com milhares de seguidores, o seu canal no YouTube com milhares de seguidores. Você consegue ver o relacionamento que você quer, o casamento, seus filhos, a casa que você vai ter. Porque se você não consegue visualizar isso, você não vai conseguir chegar lá. Porque você não consegue chegar num lugar que você não consegue nem imaginar como ele é. E agora a gente chegou na parte aqui que mostra os princípios que você pode aplicar em qualquer área da vida. A gente chegou no ponto central que mostra como essa história pode agregar para você, mesmo que você não queira virar fisiculturista. O Arnold descobriu uma coisa simples, mas revolucionária, que os princípios que ele usou para construir o corpo, ele poderia aplicar em qualquer área da vida. Ele escreveu o seguinte: em 2 ou 3 anos, eu tinha conseguido mudar meu corpo inteiramente, e isso me disse alguma coisa. Se eu fui capaz de mudar meu corpo tanto, eu também poderia, através da mesma disciplina e determinação, mudar qualquer outra coisa que eu quisesse. É uma coisa simples, mas pouca gente entende isso de verdade. A maioria das pessoas que treinam, que correm uma maratona, que aprendem um instrumento, que fazem uma pós-graduação, que constroem o corpo, elas têm ali a prova viva de que a disciplina funciona. Elas têm a evidência de que se você se compromete com uma coisa, repete os fundamentos por anos, persiste depois das derrotas, você consegue. E mesmo assim, essas pessoas chegam no trabalho, no negócio próprio ou nos relacionamentos e dizem: não consigo, isso não é pra mim, não tenho talento. Mas você acabou de provar pra si mesmo que você consegue, só que em outra área. E o Arnold escreveu o seguinte sobre isso: o segredo está contido numa fórmula de 3 partes que eu aprendi na academia: autoconfiança, atitude mental positiva e trabalho duro honesto. Muitas pessoas conhecem esses princípios, mas poucas conseguem colocar em prática. Anota isso: 3 partes: autoconfiança, atitude mental positiva e trabalho duro honesto. Esses são os ingredientes e eles servem para qualquer área. Você quer crescer no Instagram? Aplica essa forma. Quer aprender inglês? Aplica essa forma. Quer abrir um negócio? Aplica essa fórmula. Você quer melhorar como pai, como marido, como pessoa? Aplica essa fórmula. E olha como o Arnold encerrou o livro dele. É um dos parágrafos mais poderosos que eu já li. Eu acho que as coisas mais importantes que eu desenvolvi através do fisiculturismo foram a minha personalidade, confiança e caráter. Quando eu era jovem, eu sofri da mesma insegurança que toda criança tem. Mas conforme eu me transformei em algo forte e único, descobrindo que eu podia fazer uma coisa bem, a confiança veio naturalmente. Isso me deu uma grande quantidade de segurança. Eu ensinei a mim mesmo a disciplina. Eu poderia aplicar essa disciplina para a vida cotidiana. Eu uso ela na atuação, em ir para a escola. Sempre que eu não queria estudar, eu pensava de volta e lembrava o que era preciso para ser Mister Universo. O sacrifício, o trabalho duro, e eu mergulhava nos estudos. Eu posso aplicar meu sucesso a tudo. Tudo. Eu posso aplicar meu sucesso a tudo. E eu quero encerrar esse vídeo aqui com 3 perguntas para você pensar aí. Qual é a sua obsessão? Qual é a coisa que encaixa, que quando você pensa nela encaixa, que faz você sonhar acordado, que faz você suportar a dor? Se você não sabe isso ainda, sua missão nessa semana é procurar qual coisa é essa. Talvez seja algo que você não veja como um potencial profissional para ganhar dinheiro, mas saiba que é possível. E a pergunta 2, qual é o seu Red Park? Qual é a imagem que você cola na porta do seu armário? Se você não tem, cria uma. Não copie essa pessoa, mas use ela como inspiração. Use os princípios dela como inspiração. Use a trajetória dela. Use ela como motivação também. Tipo, você vê a vida dela. Use ela como motivação. Use ela como um alvo. E a pergunta 3 é o seguinte: o que você precisa cortar? Quais pessoas, hábitos, distrações separam você do que você quer ser daqui a 10 anos? E o mais importante, você realmente vai ter coragem de cortar? Olha só, o Arnold não era especial. Ele não era mais inteligente que a maioria das pessoas. E ele até admite isso no livro, dizendo que as suas notas na escola eram muito ruins. Ele mesmo escreveu que a inteligência dele não aparecia no boletim. Ele veio de um vilarejo pequeno, num país pequeno, num esporte que ninguém ligava, com pais que não apoiavam, sem dinheiro, sem inglês e sem contato. Mas o que ele tinha era uma fome absurda, uma visão clara e a capacidade de aplicar repetidamente os mesmos princípios nas áreas que ele queria ter sucesso. E você tem isso também. É só você ativar
começar a praticar isso na sua vida. Lembra do que ele escreveu no final do livro. Na minha cabeça, eu já ganhei os milhões. Agora só me resta passar pelas ações necessárias. Vai lá, passe pelas ações e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!